estávamos longe de Cristo, longe de Deus, longe de sua presença, Ele sempre se manteve próximo de nós, nos guardando, nos ajudando. E o relato dessas parábolas, elas acontecem logo após Jesus realizar uma cura num sábado. E como sabemos, os fariseus e os escribas, eles repudiavam essa ação, não por ser uma cura, mas por ter sido feito no sábado. E para eles o sábado era precioso e que não deveria ser guardado, que deveria ser guardado. Então Jesus, mesmo curando, ele estava errado por ter sido em um sábado. Era mais ou menos essa a visão dos fariseus. E também nós sabemos que os fariseus e os escribas não se batiam muito bem com Jesus. Não gostavam muito dele porque Jesus ele sempre foi humilde. Jesus ele sempre esteve com o povo, curava, ensinava, andava e comia com os pecadores. E para os escribas isso era um absurdo. E isso sempre incomodou eles. Mas independente da opinião desses homens, Jesus continuou pregando o amor. Continuou próximo dos pecadores. Porque em Marcos 2,17, ele diz: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para o justo, mas sim os pecadores. Jesus veio para os necessitados, e é por isso que ele andava junto com os pecadores. É isso que ele ensinava para os pecadores. Por causa disso, porque são eles os que necessitam de ajuda. E ele veio para quem precisava. E Cristo relata essas parábolas para demonstrar a importância que tem quando um pecador se arrepende e retorna para os braços do Pai. A alegria que há no céu quando há o arrependimento. E lá em Lucas 15, vamos estar lendo a partir do versículo 1. Diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Essa parábola ela é bem conhecida. A ovelha, ela percorre um caminho junto com o seu pastor, e conforme ela vai percorrendo, há distrações para ela. Ela acaba se perdendo neste meio caminho. E quando o pastor chega no aprisco, que é o lugar onde as ovelhas se repousavam, ele começa a contar cada uma e percebe que faltou uma ovelha. E percebendo que essa faltou, então ele corre ao encontro dessa ovelha. E essa ovelha que se perdeu, o pastor foi logo atrás encontrar ela. Mas ele não deixou as 99 ao ar, não deixou as 99 perdidas. Ele deixou as 99 ovelhas em um aprisco, que é o lugar onde só tem uma entrada e onde só tem uma saída. E essa entrada, essa abertura, era onde o pastor ele ficava deitado. Ao anoitecer, ele colocava as ovelhas para dentro e ficava na porta. Porque assim, nenhuma ovelha sairia para se perder e nenhum animal iria entrar para pegar suas ovelhas. E é por isso que lá em João 10, no versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta das suas ovelhas. Ele é onde tem a permissão de entrar em sua casa e de sair. É a partir dele que nada e ninguém, nenhum mal, irá entrar para atentar às suas ovelhas. E Deus ele se importa tanto conosco, ele tem um interesse tanto
por nós, que das 100 ovelhas, apenas uma se perdeu, mas ainda assim, mesmo tendo as 99, ele foi atrás dessa uma, porque ela era importante. Porque Deus, ele sabe a importância que eu e você tem, mas essa importância não vem a partir de nós, essa importância foi a partir de Jesus, que derramou o seu sangue por nós. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro perfeito. E por isso que hoje eu e você somos importantes, porque nós temos um valor. Um inocente, uma ovelha perfeita, se sacrificou para que nós pudéssemos estar aqui. E é por isso que ele se importa com nós, e é por isso que ele vai ao nosso encontro. A ovelha havia se perdido, mas ela tinha uma importância. E o pastor vai atrás, guardando as 99 no aprisco. E isso a gente aprende uma coisa: não é porque uma ovelha se perdeu que ele vai largar as 99. Não é porque uma ovelha saiu do caminho que ele vai abandonar as outras. Porque a obra, ela não pode parar. A obra, ela continua. Então, mesmo com uma perdida, ele não para. Ele continua e guarda as suas ovelhas, para então ele poder ir atrás da que havia perdido. Tem muita gente que acha que, se não for eu, ninguém vai fazer. Se não for eu, tá ali, ninguém vai fazer e a obra vai parar. Eu quero te dar uma notícia. Se não há alguém que faça, Deus levanta aquele para fazer. Se não tem eu aqui para vir pregar, Deus vai levantar alguém e vai vir pregar. Se não é o Gilmar na bateria, pode ter certeza, Deus vai levantar um baterista. Mas a obra, ela nunca vai parar, porque a obra precisa continuar. Mesmo ele deixando as suas ovelhas guardadinhas, ele vai atrás dessa que se perdeu no seu caminho. E no caminho dessa ovelha há muitas distrações que ocorreu para que ela pudesse se perder de seu caminho. E fala a verdade, na nossa vida também é dessa maneira. Na nossa caminhada, na nossa jornada, nós vamos reparando em muitas coisas e às vezes acabamos nos distraindo. Às vezes pode ser que acabamos nos perdendo por distrações. E é justamente isso que o inimigo quer para a sua vida. Ele quer te distrair, para que você saia do percurso que foi direcionado por Deus. Ele quer te tirar do caminho que foi dito por Deus. E precisamos nos atentar, porque se a gente der brechas, se a gente se manter desfocado do nosso foco, nós vamos nos distrair. Mas a partir do momento que eu estou focado em Cristo, pode vir coisas no mundo, mas nada vai me tirar do caminho dele. Se o seu foco estiver no reino dos céus, muitas coisas virão para te fazer cair. Muitas coisas virão para tirar a sua atenção. Mas se o seu foco estiver somente em Cristo, você não vai desviar. Mas essa ovelha acabou se desviando. Ela saiu de seu caminho. Mas mesmo assim, o pastor foi ao encontro dela. E quando encontrou essa ovelha perdida, o pastor então a pega e começa a carregá-la. Isso é quando Deus nos encontra. Ele nos carrega. Porque nós, para termos sido desviados, é porque estávamos fracos, estávamos caídos. Então Ele pega e nos sustenta e nos leva ao aprisco, nos leva à casa do Pai. E Ele nos sustenta e nos dá força para que a gente continue no caminho. E assim que nós chegamos na casa do Pai, Ele comemora com uma grande festa. Assim que Ele nos encontra, há uma festa. Quando Ele encontra um pecador que se arrependeu e retorna para casa, há festa no céu. Quando há o arrependimento, há uma festa feita por Deus. Deus, Ele nos ama tanto que festeja quando nos encontra. E dando continuidade, nós vamos ver a segunda parábola, que é a da dracma perdida. A partir do verso 8, ele continua ensinando, dizendo: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e vai à casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria
diante de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma era uma moeda muito utilizada antigamente. Ela representava o valor de um dia de trabalho. E esse um dia de trabalho havia se perdido dentro de casa. E fala a verdade, se um dia você recebesse o seu dia de trabalho, o seu valor do dia de trabalho, e você perdesse, o que você ia fazer? Ia procurar, não ia deixar esse dinheiro perdido. Ia atrás do dinheiro, ia procurar. Por quê? Porque você suou, você trabalhou, você se esforçou para conquistá-lo. E esse valor havia se perdido para essa mulher. E ela precisava encontrar. A dracma era preciosa e tinha um valor. E nós temos esse valor, como já falei aqui. O valor que foi pago por Cristo no Calvário, naquela cruz. O valor, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E essa mulher, quando percebe que perdeu essa dracma, ao encontro dela, ela começa a tomar algumas atitudes em sua vida. A primeira atitude, ela acende a luz da sua casa. E a luz, ela serve para iluminar. Ou seja, a casa da mulher estava escura. Se ela precisou acender é porque a casa estava escura e ela não iria conseguir encontrar. E a luz, como serve para iluminar, ela também nos mostra aquilo que estava escondido, mostra o que estava errado. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais nós percebemos o quão de errado nós estávamos e o quão melhor nós precisamos nos dedicar para melhorar para Cristo. A mulher acende essa luz para procurar a dracma que havia se perdido dentro da casa dela. E depois que ela acende essa luz, ela começa a varrer a casa. Ela começa a organizar. Ela põe em ordem a casa que estava desarrumada. A luz revelou o que estava de errado, a bagunça que havia em sua casa. E após isso, ela começa a organizar. Ou seja, não adianta apenas reconhecer o que estava de errado. Tem que começar a tirar tudo o que estava de errado. Na nossa vida não adianta perceber somente o erro que eu cometo, mas eu tenho que tirar esse erro. Eu tenho que apartar esse erro de mim. Não adianta só eu perceber o pecado que eu estou cometendo, sendo que no próximo dia eu vou cometer ele de novo. Eu preciso me afastar desse pecado. Preciso colocar a minha casa em ordem, colocar o meu coração em ordem, organizar o meu coração, tirar tudo que não provém de Deus e deixar somente aquilo que provém dele. E ela começa a buscar a dracma com interesse e com cuidado. Ela põe atenção na ação que ela estava fazendo. Ela começa a se dedicar. Ela buscou de todo o coração, pois havia um valor. Ela se atentou aos detalhes e buscou com cuidado. Deus, ele age da mesma forma. Ele busca os seus filhos por amor. Aqueles que se perderam, ele busca para ir ao encontro dele. E ele se alegra quando encontra o seu filho perdido. A casa representa o nosso coração. Se o nosso coração não estiver à luz de Cristo, de nada vale. Se o nosso coração estiver em trevas, não há arrependimento. Mas a partir do momento que a luz de Cristo entra dentro do seu coração, ele começa a revelar o erro. E a partir desse momento você tem que tomar a atitude e a coragem em sua vida de começar a limpar tudo que estava de errado. O nosso coração precisa ser limpo e organizado. Às vezes você pode até falar, nossa, mas como eu vou saber o que eu preciso limpar e o que eu preciso ajustar? Deus, com a sua luz, vai te mostrar o que você precisa mudar. Ele vai te dar os passos que você precisa fazer para ter uma renovação. Nós devemos ter esse interesse de buscar a Deus. Assim como essa mulher buscou a dracma, porque tinha um valor. Nós precisamos entender que Deus para a nossa vida tem um valor. É necessário nós termos Deus em nossa vida, porque sem Ele não há vida. Quem criou tudo,
quem fez tudo, quem formou todos, Ele é quem soprou o vento da vida. Então, sem Deus, não há vida. E nós precisamos nos dedicar para permanecer com Cristo. A diferença da ovelha para a dracma foi que a ovelha se perdeu no meio do caminho e a dracma estava perdida dentro de casa. E isso é um grande risco que muitos cometem, que muitos estão dispostos a cometer. Estar perdido dentro de casa, porque não se atenta. Às vezes a pessoa está falando, eu vou para a igreja porque tem que ir. É dia de culto, tem que estar na igreja. Mas eu não sinto vontade de ir. Essa pessoa já está perdida. Porque nós não viemos aqui só porque tem um culto. Nós viemos aqui porque Cristo vai estar aqui. Viemos aqui porque precisamos buscar Ele. Nós temos o amor e a compaixão, não porque é dia de culto, mas porque Cristo está aqui. E aquele que não tem esse amor, já está perdido dentro de casa e não consegue nem perceber. Isso é uma grande coisa que ocorre em meio à igreja. Muitos estão perdidos dentro da igreja e precisam ser reencontrados, precisam encontrar a luz de Cristo. Se atente para não estar perdido dentro da casa do Pai. E se atente para não se perder em seu próprio caminho. A terceira palavra nós conhecemos, que é a tão famosa do filho pródigo. Que um certo dia ele vai ao pai e pede a sua herança. Ele decide sair de sua casa e viver com a sua própria liberdade. E nós sabemos que conforme ele vai vivendo, ele vai gastando a sua herança, ele começa a perceber o que ele havia perdido. Ele começa a perceber o que tinha na casa de seu pai e o que agora ele não tem. Repare que o filho, ele pede a sua herança e fala ao pai que iria sair. O pai então, talvez ficou triste, mas mesmo assim, ele não negou. Mesmo assim, ele permitiu que o seu filho saísse. O pai entregou o livre-arbítrio para o seu filho. Ele não prendeu e nem deixou ele ficar preso dentro de casa. Ele permitiu o filho sair. Deus, ele nos dá a liberdade para escolher o nosso próprio caminho. Mas ele ensina ao caminho do bem, mas o caminho da salvação e o da perdição. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por mais a tristeza que o pai pode ter sentido quando seu filho decidiu sair, ele permitiu, porque ele tinha feito o seu papel. Ainda quando criança, permitiu, ensinou o seu filho qual era o caminho correto. Mas a partir do momento que essa criança cresceu, ele entregou o livre-arbítrio. Nós sabemos o caminho e nós temos o livre-arbítrio para escolher o caminho de Deus, que é o caminho da salvação, ou o caminho do mundo, que é o caminho para a perdição. O pai provavelmente ficou triste, mas permitiu o filho ir. E a alegria longe do pai, ela é uma alegria momentânea. Por um tempo pequeno, o filho começou a ser alegre. Viveu, fez as suas próprias coisas, andou com suas próprias pernas, mas aí ao decorrer do tempo a tristeza bateu. Porque ele percebeu que na casa de seu pai ele tinha muitos privilégios. Ele percebeu que a alegria não estava somente em sua ação de querer viver, mas a alegria estava em viver ao lado do pai. Ele reconheceu isso e a tristeza começou a bater. E ele percebeu que não há vida longe do pai. Porque a gente vai, quando sair da presença do pai, a gente começa a caminhar. A gente começa a se alegrar, os nossos momentos, nossa alegria, mas ao decorrer do tempo nós vamos deitando a cabeça no travesseiro e vamos pensando: como eu era feliz na casa de Deus, como eu era alegre, olha os privilégios que eu tinha, eu era valioso, mas hoje eu estou perdido. E esse filho começou a sentir essa tristeza,
Os momentos ruins começaram a vir e ele começou a lembrar do que tinha na casa de seu pai. O arrependimento bateu de ter saído da casa do pai. Ele começou a sentir falta. Ele começou a perceber o que ele tinha na casa de seu pai. Tanto que nós vemos o relato que bateu a fome no filho pródigo. E aí então ele começa a ver as comidas que os porcos comiam, aquelas bolotas que os porcos comiam, e ele começa a desejar essa comida. E aí que ele cai na real. O que ele tinha na casa de seu pai e o que agora ele não tem. Então ele toma uma atitude, se arrependeu, mas ele criou coragem de se levantar e falar: eu estou arrependido e vou voltar para o meu pai e vou pedir perdão. E assim ele fez, retornou para a casa de seu pai, pediu perdão para ele e disse: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas sabe o que o pai fez? Poderia muito bem falar: exatamente, você não é mais digno, por isso que agora você vai ter que trabalhar para mim, por isso agora você vai ter que tomar algumas ações, vai ter que ser punido por isso. Mas não, o pai, vendo o filho, ele o abraçou e ele disse: o meu filho que havia se perdido retornou, o meu filho que antes estava morto, hoje ele vive, porque ele voltou para a casa do pai. Houve um arrependimento na vida do filho e houve a coragem de voltar para a casa do pai. Então podemos muito bem nos perdermos, mas devemos nos levantar e ter coragem de assumir o erro, de perceber o errado que nós éramos e nos levantarmos e voltarmos para a casa do pai. Porque não há vida longe do Salvador, não há vida longe do Deus Todo-Poderoso. Podemos achar que tem, mas não tem. A alegria é momentânea, mas a alegria com Cristo é eterna. A salvação não é uma salvação momentânea, mas ela é uma salvação eterna ao lado do Pai, ao lado do Deus Todo-Poderoso. O Pai o recebeu com todo o amor, o abraçou, mandou trazer a melhor veste, mandou trazer um anel bonito, mandou trazer uma sandália para os pés de seu filho. Ele trouxe uma nova vida, o filho pródigo. Ele ensinou a se vestir. Ele entregou um anel que representava uma nova aliança que havia entre o pai e o filho. E ele deu umas sandálias para mostrar que o caminho que ele iria perseguir foi um caminho dado pelo pai. E quando nós retornamos para Deus, Ele faz isso. Ele muda quem nós éramos. Ele nos melhora. Não nos melhora referente ao outro, mas nos melhora referente ao que éramos antes. Ele nos ensina, Ele nos instrui e nos mostra com o seu amor o quanto Ele nos ama. Foram 3 parábolas que trataram o mesmo assunto, algo que estava perdido, mas que foi encontrado. São 3 histórias com o mesmo significado, mas tratadas de formas diferentes. A diferença da parábola da dracma para as demais é que ela estava perdido dentro de casa. E como eu falei, tem muitos perdidos dentro de casa. E nós precisamos encontrar esses perdidos. Precisamos apoiar e ajudar e mostrar o caminho certo. Ajudar eles a se reencontrarem na casa de Deus. A parábola da ovelha perdida relata uma situação um tanto quanto diferente, onde a ovelha acaba se desviando do próprio caminho, onde ela dá atenção às coisas do mundo e começa a sair do seu caminho, e se perde e percebe somente tarde demais. E muitos, em sua jornada, acabam se perdendo. Mas a diferença do filho pródigo é que ele decidiu sair de dentro de sua casa. A dracma estava perdida dentro de casa. A ovelha se perdeu do seu caminho. Mas o filho escolheu se perder. E é aí que está a grande diferença entre o pai e o pastor. Porque a ovelha ela se perdeu no caminho.
E o pastor foi atrás. Mas o pai permitiu que o filho fosse embora. O filho decidiu se perder. E é por isso que o pai, ele não foi atrás de seu filho. É por isso que o filho precisou retornar ao pai. Porque quando nós escolhemos nos perdermos, pode esquecer. Deus, ele vai te fazer lembrar, mas ele não vai ir atrás de você. Porque da mesma forma que você saiu, você precisa retornar. A mesma atitude que você tomou para experimentar as coisas do mundo, você precisa tomar uma atitude para voltar a viver com Deus. E é por isso que o pastor vai atrás da ovelha, porque ela se perdeu no caminho. Mas o pai deixa o seu filho, não vai atrás dele, porque ele escolheu. Ele escolheu estar perdido. Essa é a grande diferença dessas duas parábolas. E elas retratam Deus quando encontra os seus filhos perdidos. Pois em todas elas, ele se alegra com o retorno do que estava perdido. E quando um filho retorna para a casa do pai, há festa. Quando um pecador se arrepende e retorna para os braços de Deus, há festa no céu. Podemos até tentar andar com as nossas próprias pernas, segundo as nossas próprias vontades. Mas no final, vamos precisar retornar para o Pai. Porque não importa o quanto nós vaguemos pelo mundo, no final de tudo, nós iremos perceber que somente a Cristo nós precisamos ter, e nada mais importa. Que temos somente a Deus, e nada mais disso importa. Eu quero pedir que você se ponha de pé.